Estamos aqui hoje para falar sobre o GARI 11, o antigo GALG 11, esse fundo que foi tão criticado por mim aí durante muito tempo, devido a vários fatores. Um dos principais, em relação à alavancagem do fundo, que era muito grande, a gestora que não dava decisões claras do que seria feito com o fundo. Mas agora, com as últimas mudanças recentes aí dos últimos meses, eu só tenho a elogiar. O fundo agora se tornou um fundo híbrido e recentemente aí anunciou a venda do imóvel, gerando um lucro milionário para o fundo e para os cotistas, o que vai ajudar muito em relação à distribuição de dividendos. Então, tenho que parabenizar a Guardian pelo excelente trabalho que fizeram aí nos últimos meses, mudando completamente o patamar desse fundo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal, onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então, já se inscreve aí e fica comigo até o final pra gente começar. Então, pessoal, falando sobre o GARI aqui, rapidamente, é uma coisa que eu sempre comento aqui com vocês. Eu, no momento que eu tiver que criticar aqui, eu vou criticar. E no momento que eu tiver que elogiar, eu vou elogiar. E também no momento que eu tiver que reconhecer que eu tava errado, eu também vou reconhecer, tá bom? E agora aí, o GARI tá de parabéns. A venda do imóvel a gente vai ver aí mais pra frente. Vai gerar um lucro muito bom, eles vão diminuir a alavancagem. Essa mudança do fundo para de estilo, né, deixar de ser um fundo totalmente logístico e virar um pouco híbrido, também vai ajudar muito o fundo. Nos últimos tempos eles vêm acertando todas as decisões, então excelente tomada de decisão aí que a Guardian vem tomando, e só tenho a dar os parabéns para eles aqui. Bom, vamos começar. O GARI hoje custando cerca de R$ 9,13. Tá com dividend yield na casa dos 10,92% e a valorização é de 5% aí nos últimos 12 meses, tá? Vê, né, que o gráfico aqui sofreu aquela valorização lá em abril, igual aconteceu com os outros fundos, e aí depois eles meio que se estabilizou e agora fica aí nesse patamar entre 9,10 e 9,15, não saindo muito disso. Vamos ver agora com a venda desse imóvel, provavelmente a cota deve subir um pouquinho. E aí o valor justo dele é 9,24, então a gente vê que tá ainda um pouco descontado, o PVP aqui 0,99 e 1% de desconto. O patrimônio dele tá aí hoje em 1 bi, né? É um fundo grande já relativamente, por mais que tenha poucos imóveis. 150 mil cotistas é uma base boa. Liquidez de 3,5 milhões é uma liquidez muito boa também. E o dividendo, né? Vem pagando esses 8 centavos aí. Agora com essa venda provavelmente devem aumentar um pouquinho aí o patamar de distribuição, que vai ficar algo muito tranquilo. Vou mostrar pra vocês. E só dando uma olhada aqui na rentabilidade dele, a gente vê aí nos últimos 2 anos que ele tá com uma rentabilidade acumulada de 14,28%. Isso aí dá em média o que? 7% ao ano. Para um fundo de tijolo tá até que aceitável sim, porém não valorizou tanto, né? Vamos lá, aqui a parte importante é o fato relevante, onde eles afirmaram como que foi a venda, e vamos entender um pouquinho mais. Então o valor total da venda foi um valor de 280 milhões, vendeu muito bem, tá? E esses 280 milhões vão ser divididos em 3 parcelas. A primeira vista no valor de 132 milhões, a segunda 28 milhões após 6 meses aí do pagamento da primeira parcela, e a terceira 120 milhões até 24 meses, tá bom? Então o fechamento da compra e tudo mais deve acontecer no dia 23, então a gente tá bem próximo, deve ser ainda essa semana. Vamos lá. No geral, conseguiram um lucro aí de 71 milhões, mas ainda tem aquela questão lá, pagar imposto e tudo mais. No geral, vai sobrar esses 51 milhões pro fundo, o que dá basicamente 40 centavos por cota. Uma taxa interna de retorno aí de 23% ao ano, excelente taxa de retorno, que foi uma venda muito boa que eles realizaram. E aí, entrando esses 40 centavos aí pra dentro do fundo, saindo também nessa questão, vai reduzir a alavancagem aí pra 23%. Então, isso aí já é algo que já vai dar pra dar uma respirada. O fundo tava pagando muito juros dessas dívidas e tudo mais. Então, entra um valor de lucro para ele distribuir um pouco mais, e entra também a diminuição da despesa. Então, o fundo tende a ganhar muito com isso, e vai ser muito bom, porque eles provavelmente vão aumentar um pouco o dividendo. Eles fazendo isso, a cota deve subir. Com a cota subindo, eles conseguem realizar mais emissões, e aí o fundo vai crescendo muito mais rápido. Eu sou muito a favor dessas vendas em fundo de tijolo, quando feitas de forma boa, né, de forma ok, porque o fundo tende a ganhar muito com isso, porque geralmente aumenta o dividendo, consegue emitir mais, e aí vira um ciclo muito bom. O fundo ganha muito com isso. Então, excelente venda. Parabéns de verdade para a Guardian. Finalmente tomaram as decisões corretas. Agora a alavancagem caindo, o fundo vai começar a voar de fato. Vamos lá, o relatório mensal aqui, relatório de dezembro. A Guardian é um pouquinho atrasada, ela traz geralmente 2 meses, né? Então está em fevereiro, sai o relatório de dezembro. Então assim por diante. Aquilo que eu sempre destaco com vocês, que é a questão da taxa de administração, a taxa de performance que eles cobram também, PCA mais 6, natural, fundos acabam cobrando isso daí. Hoje o fundo não tem nenhuma vacância, 0%. Duração média dos contratos, 8,5 anos. E os ativos, né, a gente tem 5, mas acabou que um foi vendido, então acaba saindo. Aqui no geral eles fazem uma retrospectiva de como que foi o GALG, né, o atualmente GARI, em 2023. Ele compara ele com os outros fundos de tijolo. Basicamente o que ele compara aqui, questão de base de cotistas,
liquidez diária e dividend yield. Algo que eu não comparo muito, eu sempre comento com vocês, porque, por exemplo, falando do Galg especificamente no ano passado, ele era o fundo de tijolo que tinha maior porcentagem em alavancagem. E quando você tem uma alavancagem muito grande, você tem que acabar entregando mais que seus concorrentes para você se tornar concorrente, né? Por que você vai querer correr mais riscos e receber menos? Então, é meio natural. Então, basicamente, dando um resumo, eles falam isso de líder de rentabilidade e tudo mais. Foi um ano bom pro Galg, mas foi aquilo que eu sempre comentei nos outros vídeos. Eles deixaram a desejar muitas coisas. Espero que agora com o Gary em 2024 eles resolvam esses probleminhas aí. Mas não foi um ano ruim, não. Aqui, basicamente, comentários aí em relação aos próximos eventos. Então, teve a AGE e tudo mais. Teve a alteração do código, né? Agora é Gary. Venda da BRF Salvador. E aí no dia 29 vai ter transferência para nova administração. E também vai ter aquisição de ativos. Então, muito movimentado esse primeiro trimestre aí de 2024. Vamos aguardar para ver como é que vai ser. Essa troca de administração também acredito que seja muito boa pro fundo. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser. Basicamente, aproximando aqui, e vou citar aqui um comentário. Vê, né, que total de receitas, fundo, em dezembro, conseguiu gerar um pouco mais. De fato, eles não comentam, mas a gente vê que o resultado de operações imobiliárias teve aí um aumento, né? Foram 3 milhões aí que entrou para dentro do fundo. A gente não sabe o que de fato que aconteceu, mas faltou aí eles deixar esse comentáriozinho para nós, né? E aí despesa, né, 2,9 milhões. E aí a gente tirando aí praticamente 10%, essa despesa aí já deve cair um pouquinho, já deve cair para uns 2.200, 2.300. Então isso aqui já é mais dinheiro sobrando no caixa do fundo. É algo aí que vai conseguir dar uma respirada maior. Mas vamos lá. Por que eu acho que aconteceu a venda desse imóvel? Primeiro, que o fundo precisava urgentemente diminuir a alavancagem, isso era óbvio. Percebi também, de acordo com o que eles falaram, o imóvel da BRF lá em Salvador não estava totalmente de acordo com algumas coisas da estratégia deles, então eles preferiram vender. E o principal, né? A gente vê aqui, ó, vou até dar o zoom máximo aqui, ó. A gente consegue ver, até mudar a cor para ficar bem destacado. 0,78, 0,64, 0,74. Assim, o fundo tava constantemente gerando menos. A gente vê, ó, o gap em 2023, o fundo gerou muito menos do que ele distribuiu. Não tava constantemente gerando menos. E aí ia chegar um momento que a gente não sabia como que ele tava mais distribuindo aquele patamar de 8 centavos. Então, essa venda se tornou necessária para o fundo conseguir, de fato, entregar esse patamar de distribuição aí, sem precisar diminuir o dividendo. Então, acho que isso foi uma estratégia deles. Como eu comento, ainda falta muita explicação nesse relatório, tá? Porque a gente vê nos últimos meses, o fundo praticamente não tinha reserva e estava entregando o patamar normal. E agora, esse mês de dezembro, veio 3,6 milhões aqui, que eles não explicam da onde veio. Então, falta ainda muita coisa. Espero que a troca de administração eles melhorem isso. Mas a venda foi para isso, para manter o patamar de distribuição e aumentar dividendo também, tá bom? Foi porque eles foram bonzinhos, não, ou enxergaram uma oportunidade. O fundo de fato precisava dessa venda. Aqui é um pouquinho de performance, mas a gente sempre releva. E aqui hoje, né, são 4 imóveis a partir de agora. O prazo médio deve continuar a mesma coisa. IPCA, vacância não deve mudar nada. E aí, ó, BRF Salvador, praticamente responsável aí por 35% da receita. Também tem isso, né? A receita do fundo vai cair um pouco, mais que a alavancagem caia. Mas acredito que no saldo, assim, entre a despesa que dava e o resultado, ainda é positivo a venda, tá? Como eles comentaram aqui em cima, aquisição de ativos, né? Alvo da quinta oferta. Então eu acho que deve aumentar um pouco de dividendo, a cota vão subir, vão emitir. E se eles adquirirem bons ativos à vista e sem criar alavancagem, consegue tranquilamente aí substituir o BRF Salvador no quesito receita, tá bom? E ó, BRF Salvador, ó, 110 milhões, tá? Já diminui bem o patamar da dívida, isso é algo bom. Caiu de 41% para 23%, então a alavancagem caiu bastante, isso é perfeito. Eu queria tentar ver qual que era a taxa de juros, né? O fundo acabava cobrando, mas eu acho que eles não passam essa informação aqui pra gente. Seria bom. Mas o imóvel que foi vendido foi esse aqui. O imóvel é de 35 mil metros quadrados, reajuste no IPCA. Eles não passam realmente a informação aí. Mas se for de fato somente IPCA, até que é uma dívida tranquila. Mas o passivo do fundo estava muito grande, então precisavam de fato aí. Tá, essa alavancagem realmente aconteceu. Então, muito bom. Excelente decisão. Assim, pessoal, agora os comentários finais se aguardem tomar as decisões corretas aí nos próximos meses, realizar emissões, adquirir fundos bons, o Gary tende a ganhar muito, tá? Agora, se eles voltarem a cometer os mesmos erros, vai ser complicado. Mas essa venda foi muito boa, porque agora dá um ar para o fundo poder respirar na questão de distribuição de dividendos. A cotação deve subir um pouquinho, diminui um pouco a despesa com a alavancagem, e a alavancagem em si também cai. Bom, acredito que foi uma decisão muito correta deles,
teve um retorno muito bom. Então vamos aguardar os próximos meses. Pode ser um ano muito bom pro Gary. Tem a tendência a crescer bastante. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser, tá bom? No geral é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve. Lembrando, membros tá ativo, tá tendo lá reunião com a galera todo mês pra gente trocar ideia e tudo mais. Então, quiser fazer parte, cola aí, tamo junto e vamos embora.